noite a todos, queridos, na paz do Senhor. Como o reverendo Renato já adiantou, em março nós faremos uma série de exposições no livro dos Salmos, e nós vamos começar hoje com o Salmo número 3. Quem já está na igreja há mais tempo deve se lembrar que já foram expostos aqui o Salmo número 1 e o Salmo número 2. Eu mesmo fiz a exposição desses dois salmos, e hoje nós vamos dar continuidade nessa série de exposições. Vamos fazer uma rápida revisão acerca do Salmo número 1 e número 2, mas antes vamos ler o texto proposto nessa noite. Amém? Diz assim o texto sagrado: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários! São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos ter mais uma oração? Senhor Deus, te louvo, te bendigo e te agradeço pelo teu Filho Jesus Cristo, que foi morto por nós, pelo teu Espírito Santo, que foi derramado sobre os nossos corações, pelo teu texto sagrado que nos foi dado como única regra de fé e prática. Te agradeço, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos mais uma vez na tua palavra, e que em nome de Senhor Jesus nós sejamos todos edificados nessa noite. É assim que eu oro, te bendigo e te agradeço. Amém. Para a gente poder entender melhor o contexto desse salmo, a gente precisa entender mais ou menos quando que ele foi escrito, qual a circunstância que ele foi escrito. E para a gente entender bem o que está acontecendo aqui, é necessário que a gente volte a alguns livros e a gente entenda o que estava acontecendo no momento em que esse salmo foi escrito. Há 2 semanas atrás, os irmãos devem se lembrar que o reverendo Renato trouxe uma mensagem dentro do livro de 2 Samuel, se eu não estiver enganado. Trouxe uma mensagem dentro do livro de 2 Samuel, e esse texto que ele trouxe é parte do contexto para a gente poder entender esse salmo. Para a gente poder entender isso, a gente precisa lembrar que o contexto dele começa em 2 Samuel 11 e vai até 2 Samuel 15. Mas o que tem nisso aí? Em 2 Samuel 11, a gente tem o pecado de Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, de como ele comete um pecado, e aí esse pecado traz desdobramentos sobre a sua vida. No capítulo 12 de 2 Samuel, nós temos a repreensão de Davi e o seu arrependimento. É quando o profeta Natan vem até ele e aponta o dedo para ele e propõe uma história, e Davi se condena nessa história. Natan aponta o dedo e diz que o homem da história é ele, e Davi cai em terra, reconhecendo e se arrependendo do seu erro e do erro cometido. No capítulo 13, já como desdobramento do erro, no capítulo 11, a gente começa a observar os pecados de Aminon, que é um dos filhos de Davi, e Absalão, que é o outro filho de Davi. Todos nós estamos bastante familiarizados com essa história. Aminon violenta uma de suas meias-irmãs, e Absalão vai e mata o seu meio-irmão. No capítulo 14, Absalão foge da presença do seu pai, foge da corte real, passa um tempo fora, e aí ele retorna. E aí no capítulo 15 é quando a gente tem o início da rebelião de Absalão, como ele começa a tramar um plano para poder roubar a cadeira do rei, para poder assentar no lugar do rei. E aí a gente tem a fuga de Davi, e é nesse momento da fuga de Davi em que esse salmo é escrito. E como nós vamos falar bastante de salmos nesse mês, eu gostaria de dar uma ideia geral acerca do livro todo, né? Eu já falei outras vezes, mas é sempre bom relembrar que o livro dos Salmos ele é uma coletânea de canções de vários autores que foram escritos mais ou menos num período de 1000 anos, algo em torno de
1440 antes de Cristo e 1440 e 400 antes de Cristo. O livro dos Salmos, o livro todo, ele não tem assim um contexto histórico. Cada salmo, por ter sido escrito por um autor, por ter sido escrito em uma época diferente, ele tem a sua história por trás da canção. E o objetivo do livro é prover canto congregacional para o culto determinado por Deus no Antigo Testamento. Não sei se os irmãos lembram, mas até o reinado de Davi, no culto instituído por Deus, não havia música. Então a instituição da música no culto a Deus, ele começa no reinado de Davi. Muitas pessoas se questionam acerca de quem foi o responsável por compilar, por juntar essas 150 canções em forma de livro. Alguns vão dizer que foi Esdras, outros vão dizer que foi Neemias, mas a grande verdade é que não tem nenhuma evidência histórica interna, não há nenhuma evidência na escritura e nenhuma evidência externa para dizer assim, não, essa é a prova cabal de que foi Esdras ou foi Neemias, de modo que o livro ele permanece sem assim um responsável por juntar essas canções, né? E a divisão interna do livro de Salmos, não sei se os irmãos lembram, mas são 5 livros dentro de um único livro. Do Salmo 1 até o Salmo 41, nós temos o primeiro livro. Do Salmo 42 até o Salmo 72, o segundo. Do Salmo 73 até o 89, o terceiro. O quarto, do Salmo 90 até o 106. E o quinto e último livro começa no Salmo 107 e vai até o Salmo 150. O livro dos Salmos é o que a gente chama de literatura poética, né? Faz parte dos livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E por que a gente chama de literatura poética? Porque fala da vida, de circunstâncias adversas, questões existenciais, felicidade, ilusão das coisas terrenas, coisas que nos levam a pensar e coisas que nos levam a meditar sobre a nossa vida, sobre tudo que fazemos e tudo que nós somos. Uma coisa bastante interessante que a gente vai observar em todo o livro dos Salmos é uma coisa chamada paralelismo, que é uma característica da poesia hebraica, que é o que? Você vai ter duas coisas contrastando uma com outra para você poder tirar um ensino acerca disso. É como a gente dizer bem e mal, luz e trevas, fogo e gelo, esse tipo de coisa a gente encontra muito no livro dos Salmos. E no Salmo 1, agora relembrando aquilo que foi dito no Salmo 1, a gente não sabe quem foi o autor. Muitos dizem que foi Davi, por causa de manuscritos antigos do Antigo Testamento que foram escritos em grego, e aí eles encontraram o Salmo 1 e o Salmo 2 como sendo um salmo só. E como evidência interna do Salmo 2, lá em Atos, Pedro diz que foi Davi quem escreveu o Salmo 2. Então a gente, se a Bíblia é inerrante mesmo, e podemos confiar na Bíblia, e podemos confiar na palavra de Pedro, então foi Davi quem escreveu o Salmo 2, mas ainda fica aquele negócio, será que era um salmo só? Orígenes de Alexandria, um escritor antigo da igreja primitiva, dizia que sim. Mas nesse salmo, o que a gente vê? Os caminhos do justo e do ímpio. Durante todo o salmo, a gente vai ter essa questão do paralelismo. Ele vai apresentar como é que vive o justo e vai apresentar como é que vive o ímpio. Ele vai dizer como é o proceder do justo e vai dizer como é o proceder do ímpio. E que esses dois caminhos, eles são completamente opostos, mas que no final deles, ambos vão encontrar o Senhor. E o caminho que essas duas pessoas estão trilhando já dizem qual vai ser o destino final de cada uma delas, sendo que os justos vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, para a morada que está preparada desde a fundação do mundo, e os ímpios vão ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. No Salmo número 2, que é um salmo de coroação, né? É um salmo que toda vez que um rei descendente de Davi ascendia ao trono, esse salmo era cantado. A gente pode observar que o reinado de Davi, aqui descrito, é o reinado do Messias, é o reinado de Jesus Cristo. A gente vê também, na questão do paralelismo, essa diferença entre como é o reino de nações ímpias e como é o reino do ungido de Deus. Esse salmo ele mostra como as nações ímpias não prosperam quando elas tramam contra o Senhor, quando elas tramam
contra Deus, e no final dele tem uma chamada ao arrependimento. E se as nações ímpias não se arrependerem e não se curvarem e não beijarem o filho, como está escrito, tanto súditos quanto reis serão dizimados e eles vão perecer nas mãos do nosso Deus. E assim entramos finalmente no Salmo número 3, né? Esse é um salmo histórico. Por que a gente chama de histórico? Porque ele vai contar um pedaço da história de Davi. Davi estava passando por uma situação em sua vida, e aí ele escreve essa canção. E ele mostra as consequências dos pecados que Davi cometera contra o Senhor. Como a gente deu uma contextualizada inicial, vimos que Davi cometeu um pecado de adultério, seguido de assassinato, e que isso teve consequências. Algumas dessas consequências foram a curto prazo, a criança morreu. Algumas foram a médio prazo, ele perdeu seu filho Aminon. E algumas foram mais a longo prazo, que é quando ele perde seu filho, perde seu trono, perde seu reinado, perde parte do coração do seu povo, perde parte de seus soldados. Davi tinha perde suas concubinas, ele perdeu bastante coisa. E no paralelismo desse salmo é bastante interessante, porque é uma condição adversa. Davi está cercado de inimigos, mas lá no meio ele diz assim: eu deito e pego no sono. Cercado de inimigos, cercado de pessoas que queriam matá-lo, que não queriam somente prendê-lo, cercado de pessoas que queriam tirar a sua vida, ele deita e pega no sono. E o versículo 1 começa assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. O salmo inicia com um clamor, né? Que é o que? Uma súplica, um grito desesperado, né? Que quer dizer em voz alta. Ele inicia: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. E da onde vinham esses inimigos? A gente sabe que Davi era um homem de guerra. Davi foi um homem de guerra e de batalha praticamente durante toda a sua vida. Ele sempre foi cercado de inimigos, e alguns desses inimigos eram sua própria família. A gente vê alguma animosidade entre ele e seu irmão mais velho, quando seu pai Jessé envia ele, seus irmãos estão na batalha, e ele envia alguns mantimentos, alguns suprimentos, e aí o seu irmão mais velho já lhe dá uma palavra bastante dura, algo que sugere uma animosidade entre os irmãos. Só que Davi também tinha inimigos como os animais do campo, né? Os animais ferozes. Nesse mesmo contexto, nesse mesmo capítulo, ou mais para frente um pouquinho, a gente vê que Davi, ele descreve que ele matou um urso e matou um leão. Então a gente observa que Davi tinha inimigos que eram animais ferozes. E seguindo no texto, a gente vê nações externas, começando ali por Golias, né, o filisteu. Então essas nações externas passam a fazer parte do rol de inimigos de Davi. E mais para frente você tem o próprio rei querendo a destruição e querendo a cabeça de Davi. Vocês conseguem imaginar isso? A vida toda Davi vai colecionando e aumentando a quantidade de inimigos, até o ponto onde o seu rei quer a cabeça dele, até o ponto onde o líder máximo daquela nação quer matá-lo. E mais para frente a gente vai ver que Davi, dentro desse salmo aqui, ele adquire inimigos internos. Já não bastasse todos os inimigos que ele colecionou durante a sua vida, agora ele tem inimigos internos. Seu próprio filho estava buscando matá-lo. Parte dos seus soldados que tinha sido convencido por Absalão estava buscando matá-lo. Parte do povo, Absalão tinha conseguido conquistar o coração do povo. Parte desse povo também queria ver a ruína de Davi. E o versículo 2 diz assim: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. E a gente pode fazer uma pergunta: são muitos, mas quem são esses muitos? Em primeiro lugar, Absalão, seus soldados e o povo. Absalão não queria simplesmente prender Davi, deixá-lo trancafiado, não.
Absalão queria a cabeça de seu próprio pai. Os soldados que estavam junto com Absalão não queriam simplesmente prendê-lo, fazê-lo prisioneiro, humilhá-lo, trazê-lo para dentro da cidade e mostrar como foi que eles derrotaram o todo-poderoso rei Davi, aquele que fez muitas coisas e venceu muitas guerras. Não, eles queriam simplesmente ceifar a vida do rei. E por que eles diziam isso? Certamente porque eles tinham a certeza da vitória do seu lado. Eles não queriam simplesmente a humilhação do rei, eles queriam a morte e eles queriam a garantia, eles tinham a garantia de que eles venceriam. Do mesmo jeito que os construtores do Titanic diziam: nem Deus pode afundar esse navio. Ele é tão perfeito, ele é tão grande, ele é tão majestoso que nem mesmo Deus pode afundá-lo. Ou mesmo, para quem assistiu aquele filme da cultura pop, A Guerra Infinita, quando Thanos finalmente consegue juntar as joias do infinito, certamente ele pensou que ninguém poderia derrotá-lo. Mas, de ambos os lados, Thanos não contava com algumas coisas, e Absalão e os soldados não contavam que do lado de Davi estava o Deus Todo-Poderoso. E a gente observa nesses dois versículos uma situação que para nós é desesperadora, uma situação que para nós é calamitosa. Poxa vida, o número dos meus inimigos cresceu demais, são muitos aqueles que se levantam contra mim, a minha família, animais ferozes do campo, o rei, nações externas, e agora meu filho, parte dos meus soldados e parte do meu povo. Mas Davi tem uma confiança, e no versículo 13 ele diz assim: porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Então observemos o paralelismo aqui. Diante de toda essa situação calamitosa, ele confia em Deus. Ele sabe que Deus é o seu escudo mais forte e a sua lâmina mais afiada. Deus já havia salvado Davi inúmeras vezes antes. A confiança de Davi estava aqui. Deus já tinha dito para ele no passado que ele não morreria por conta daquele pecado que ele cometeu. E a gente está vendo que tudo isso aqui são consequências daquele pecado que ele cometeu. Deus já o tinha salvado antes. Deus era poderoso para salvá-lo novamente. Quando o texto fala de glória e exaltação, tu és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça, aí no versículo 3, eles trazem a ideia da restauração do trono. Então Davi tinha perdido tudo praticamente, estava fugindo. E quando a gente lê isso, tu és a minha glória, aqueles que exaltam a minha cabeça, é como Davi, se ele estivesse tentando encorajar a si mesmo, dizendo: olha Davi, não tenha medo, o Senhor já te salvou uma vez, já te glorificou uma vez, te fazendo rei sobre o povo dele, ele certamente me exaltará mais uma vez, porque foi ele que me escolheu. Não foi Davi que, numa tentativa de golpe, vai lá e mata Saul e assume o trono, como a gente conhece acerca das guerras, vem um rei, mata o outro e ele passa a ser o soberano daquele país. Não, Saul tinha sido rejeitado e o próprio Deus foi quem escolheu Davi para reinar naquele local. E o versículo 4 diz assim: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Mais uma vez a gente tem aqui a questão do clamor, que a gente já viu que é uma súplica, é dizer em alta voz. Davi, ele age, ele não fica olhando para aquela situação desesperadora e fica assim: não, tudo vai ser resolvido com o passar dos dias, eu não preciso fazer nada. Não, ele faz alguma coisa, não há timidez. Davi clama e ele faz com palavras, ele grita pedindo por socorro, e ele tem a certeza que o Senhor do seu santo monte responde ele. Esse santo monte é o Monte Sião, e muitos acreditam que é o monte do sacrifício de Isaac, lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 2, e em 2 Crônicas, no capítulo 3, versículo 1, nós temos uma prova disso. E quando ele diz o santo monte, que o monte era Sião, Sião era sinônimo de Jerusalém, que apontava para a morada física de Deus no céu. Grande parte das vezes que Sião é mencionada nos Salmos é uma alusão ao céu, E o Deus responde
o rei tem plena consciência de que se ele clamar, ele vai ser ouvido. Por que ele tem essa consciência? Porque ele foi perdoado. A resposta veio do próprio Deus, de que ele foi perdoado daquele pecado. E o versículo 5 diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Olha só o paralelismo mais uma vez. Tudo acontecendo, o mundo acabando, o apocalipse acontecendo para Davi ali, o que ele faz? Ele deita e dorme. Ele pega no sono. Não é a primeira vez que Davi passa por uma situação de guerra, uma situação de desespero. Como eu disse, ele sempre esteve em guerra. Desde quando ele era moço, ele sempre esteve em guerra. Teve os inimigos dos animais do campo. Muito jovem, ele adentra o exército de Saul e passa a ir para as batalhas. Mas dessa vez, Davi deita e pega no sono. E não diz assim: deita, eu fico preocupado um tempo e aí depois eu pego no sono. Não. E nesse aspecto, eu acho que eu pareço muito com Davi. Porque o mundo pode estar acabando, e minha esposa está aqui, pode confirmar isso. O mundo está acabando. Estou doente, estou passando um monte de coisa, eu deito, 2, 3 minutos depois eu estou dormindo. E ela fica morrendo de raiva de mim, porque a gente está conversando e eu deixo ela falando sozinha e durmo logo em seguida. Minha esposa está aqui, ela pode confirmar isso, né? E se a gente observar essa parte do deito-me e pego no sono porque o Senhor me sustenta, a gente observa que Davi passou mais tempo acordado em jejum e oração pela morte pelo seu filho, que ainda não tinha falecido, né? Ele gastou mais tempo em jejum e oração do que em jejum e oração aqui por essa perseguição que ele estava sofrendo. Lá ele tinha certeza do pecado que ele cometeu, mas quem sabe, né? As palavras dele são essas: quem sabe Deus não se compadecesse de mim e a criança viva. Mas aqui não, ele tem certeza de que Deus está com ele. A promessa que Deus fez para ele de que ele não morreria por conta desse pecado iria se cumprir, né? O Senhor me sustenta. Essa declaração mostra a confiança do rei, fazendo uma referência ao verso 3. Davi tem certeza de quem o guarda. O que está escrito no verso 3? Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e aquele que exaltas a minha cabeça. O teólogo alemão Franz Delitzsch nos ensina que a mão de Deus era como o travesseiro de Davi nesse momento desse salmo. E é por isso que ele podia deitar e imediatamente pegar no sono. O verso 6 nos diz assim: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo de milhares. Essa é uma segurança que o rei tem, gerada pela certeza da resposta da sua oração. O medo jamais vai tomar conta totalmente do servo de Deus. É claro que nós sentimos medo, somos humanos. Às vezes situações adversas se apresentam, situações das quais nós não temos controle. É lógico que nós vamos ter medo, mas o medo nunca vai dominar totalmente o servo de Deus ao ponto dele ficar prostrado e não saber o que fazer e ficar desesperado. Não. O medo é simplesmente mais uma barreira que vai ser passada com a ajuda do Deus Altíssimo. E esse texto, esse verso 6 é interessante, porque na Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, esse não tenho medo dos milhares foi traduzido como eu não terei medo de 10 milhares, como se esse fosse um número próximo da quantidade de pessoas que estava perseguindo Davi nesse momento. Se tem uma pessoa só te perseguindo, querendo te matar, já pensem como é desesperadora essa situação. Se tem 10 pessoas querendo te matar, olha que desesperador. Agora pensa só, 10 milhares de pessoas, 10 mil pessoas te perseguindo, querendo te matar, querendo te destruir, querendo tirar a sua vida. Para nós é uma situação desesperadora, mas para o rei isso pouco importa se é 1, se é 2, se é 10, se é 10 milhares ou se é 1 milhão. Somente Deus pode trazer a vitória e remover o seu medo. E isso é o que aconteceu aqui. E o verso 7 diz assim: levanta-te, Senhor,
Salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Levanta-te e salva-me é uma expressão típica de guerra. Quando a gente for estudar outros salmos que tenha contexto de guerra, normalmente a gente vai observar alguma dessas expressões. Levanta-te, salva-me, Deus, né? No verso 4, ele clama, né? O que ele diz? Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. No verso 7 aqui, ele apresenta o conteúdo desse clamor, o que ele quer que Deus faça, né? Ele quer que Deus o salve, que Deus tome uma atitude, levante-se e o salve. E ainda assim, seguindo no texto, ele vai dizer assim: eu quero que o Senhor já os feriu nos queixos, né? Feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Ele clama a Deus para que se levante e salve. E quando a gente observa esse fere nos queixos e quebram os dentes, os inimigos, a gente precisa entender que os inimigos do rei eram os inimigos de Deus no Antigo Testamento. Por quê? Porque eles eram ímpios. Em Mateus 5,44, Jesus, ele não ensina que a gente deve orar pelos nossos inimigos? Sim, Jesus ensina que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Mas no Antigo Testamento, quando Deus ordenava as guerras, e ele dizia, vai lá e mata e tira a vida e não deixa nenhum só vivo. Era assim que o povo devia agir, porque essa era a ordenança de Deus, para ir lá e dizimar aquele povo. Quando a gente ouve falar de ferir no queixo e quebrar os dentes, é como se Davi dissesse assim: Deus, esmigalhe e destrua os inimigos. A gente pode observar como exemplo, não sei quantos aqui pescam ou gostam de pescar. Há muitos anos atrás eu fui pescar em Caseara e fomos para uns rios ali e pescamos muitas piranhas, né? E a piranha é um peixe que ele luta muito fora da água. No entanto, como é que você acalma a piranha? Você quebra a mandíbula dela. A piranha ela vai ficar se debatendo ali o tempo todo, até você quebrar a mandíbula dela. Quebrou a mandíbula dela, pronto, parece um cordeirinho, calado, mudo. Você pode jogar dentro do barco ali e ficar tranquilo. Imaginem então um urso e um leão, sem garras e sem mandíbula ou sem os dentes. É isso que o autor pede. O autor quer que seus inimigos fiquem prostrados, que eles fiquem no chão, que eles fiquem sem nenhuma força e sem nenhum poder. E assim, chegando ao último versículo, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Quando a gente lê essa palavra salvação no Antigo Testamento, é algo muito belo de se ler. A salvação ela não pertence a nós, ela não vem das nossas obras, como nós ouvimos hoje de manhã. Não, mas a coisa que eu acho mais impressionante nesse versículo é que salvação aqui também pode ser traduzida como livramento. Do Senhor é o livramento. E livramento aqui em hebraico é a mesma raiz da palavra Yeshua, que é o nome que nós conhecemos como Jesus Cristo. Então, do Senhor é a salvação, é através de Jesus. E dessa forma a gente pode olhar para a obra redentora de Jesus. É essa obra, o fato de Jesus ter morrido por nós, que nos dá forças para evitar o pecado. Mas que se por acaso acontecer e nós vamos pecar, né, a gente tem um advogado, o próprio Jesus. Ele é quem advoga a nossa causa. Seguindo então para a conclusão. O que a gente aprende desse salmo aqui? Em primeiro lugar, o pecado traz consequências, algumas imediatas, algumas a curto prazo, algumas a médio prazo, outras a longo. A morte de uma criança foi a curto prazo, a morte de um dos seus filhos, Aminon, foi a médio prazo. A tentativa de tomada do trono e a morte de Absalão, que curiosamente seria uma tradução de Absalão, seria tipo assim, pai de paz, né? Ab, de Abraão, e Salom, de Jerusalém, de Salém, de paz. Curiosamente, é o cara que mais dá trabalho, é o cara que mais levanta guerras na casa de Davi. O pecado de Adão e Eva condenou toda a raça humana. Um pecado que para nós é simples, né? Comer de uma fruta. Mas será que foi só isso que aconteceu?
Certamente não. O problema não era comer a fruta. O problema era desobedecer a ordem do próprio Deus. O pecado de Adão e Eva condenou toda a humanidade. O pecado de Davi condenou toda a sua família. A espada jamais se afastaria da casa do rei, mesmo com seu arrependimento genuíno. O texto de 2 Samuel nos diz que o arrependimento de Davi foi genuíno. Talvez a forma como nós agimos hoje, os pecados que nós temos, às vezes a gente vem prostrado diante de Deus, dizendo: Senhor, eu me arrependo, né? Eu não devia ter feito aquilo. Será que o nosso pedido de perdão é genuíno? O pedido de Davi foi genuíno, e mesmo assim ele não evitou as consequências daquilo que aconteceriam sobre sua casa. As consequências sempre estariam ali para assombrá-lo. E eu quero deixar algumas aplicações aqui. Em primeiro lugar, reconheça quem é Deus. Os pecados que nós cometemos, primeiramente a gente comete contra Deus, depois contra o nosso próximo. O Davi, quando ele é confrontado, ele diz: eu pequei contra o céu e contra ti. Da mesma forma que o filho pródigo diz lá no Novo Testamento: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele não diz que ele pecou contra o amigo. Ele não diz que ele pecou contra Batseba. Ele diz que ele pecou contra o próprio Deus. O pecado de Adão parece ser nada. Para Deus foi uma ofensa terrível. Certamente, aos nossos olhos, o pecado de Davi, os pecados de Davi, né? Adultério seguido de assassinato, é muito mais grave aos nossos olhos do que comer de uma fruta, do que desobedecer a uma ordem. Mas para Deus não há diferença. Não há diferença se você mata ou se você desobedece a sua palavra. Segundo, clame por perdão, aceite a correção e creia na obra redentora de Jesus. Não fique inerte. Davi não ficou inerte. Quando ele foi confrontado, ele se arrependeu. Nesse salmo, quando ele é perseguido, ele não fica inerte também. A gente vê por 2 vezes que ele clama. No início ele diz que numerosos são os que se levantam contra ele. E mais para frente ele diz: com a minha voz eu clamo. Ele não fica parado esperando a situação se resolver. Não, ele age. E em primeiro lugar, ele reconhece seu erro. E depois ele aceita a correção. Ele continua lutando depois para tentar reverter a situação, para que a criança não morra. Mas a gente não pode fugir da vontade de Deus. E Deus já tinha decretado a morte daquela criança. Era inevitável. E por último, confie e descanse. Essa terceira aplicação: confie e descanse. Do mesmo jeito que Davi deita e pega no sono, descanse. Nós temos um ditado no meu trabalho que é assim: se não tem jeito, ajeitado está. Se não tem o que fazer, você vai ficar se descabelando para tentar resolver um problema sem solução? Não há o que fazer. Entrega para Deus, ore, confie nele e descanse. Alguns dias atrás, eu não lembro se foi na quinta-feira em um dos PGs aqui na igreja, ou se foi no culto de oração, eu sentando para conversar com outro irmão daqui da igreja que chegou para o culto, né? E eu sempre faço uma pergunta quando está só eu e mais uma pessoa: como foi seu dia? Como foi a sua semana? E aí ele começa a contar algumas coisas que estavam acontecendo com ele, né? Mas e aí? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu disse para ele. E ele disse: nada. Eu falei: e o que você pode fazer para ajudar? Nada. Então, descanse. E ele me respondeu: é isso que eu estou fazendo. Se não tem nada para a gente fazer, entrega nas mãos de Deus, confie e descanse. Amém, queridos? Essa é a meditação que eu tinha para entregar aos irmãos nessa noite. Que Deus possa nos abençoar e continuar falando através de nós.